Sem muita enrolação, o objetivo do vídeo de hoje é trazer para vocês como foi a minha primeira semana de treinos da pré-temporada, os resultados individuais de cada treino e como é que vão ser os próximos treinos de agora em diante, tá? Então, na sequência, já fiquem aí com a introdução do vídeo e no finalzinho eu venho fazer um encerramento com vocês. Da prova dando 6 voltas. 2, 3 e... Já estamos aqui então na aba onde tudo acontece a respeito dos meus treinos. Eu já vou estar abrindo junto com vocês aqui o plano piloto para a gente conferir basicamente o resultado dos treinos dessa última semana, da primeira semana de base, tá? Aqui a gente já tem o treino de força, conforme a dinâmica que ele foi estruturada, e as cargas que eu utilizei em cada exercício. Na cadeira extensora 45 kg, na flexora 35, no agachamento 70, stiff 70, no terra 90, adutora 35, abdutora 25. No exercício do Copenhagen, foi utilizado só o peso corporal. A abdução lateral na prancha foi o peso corporal mais uma caneleira de 2 kg. Na panturrilha, no leg 45, foram utilizados 60 kg. Na panturrilha unilateral sentado foi utilizado 30 kg. Tá? Esse treino vai estar saindo na íntegra na quinta-feira, um react exatamente sobre ele, explicando um pouquinho mais a dinâmica e como é que eu vou ir progredindo e como é que vai funcionar essa progressão, os motivos e o porquê que a gente vai estar fazendo dessa forma. Ok? Mas o resultado geral desse treino está aqui. Acelerações na rampa, então, foi o treino 2, foi o treino de transferência de força, com intensidade de 100%. Foram 2 tiros de 10 metros, 2 tiros de 20 metros e 6 tiros de 30 metros, o que deu uma distância total de 240 metros. Aqui a gente não utiliza o tempo como controle, até porque a intensidade foi máxima, né? Então a gente não consegue ter essa precisão, e os dispositivos que a gente utilizaria para ter essa precisão são bastante caros e eu não tenho acesso a eles, beleza? Na terça-feira pela manhã, o circuito anaeróbico, que já tem vídeo que eu soltei na quinta-feira passada aqui no canal, reagindo a ele e explicando o circuito, e também vou estar deixando o link na na descrição. Teve no primeiro tiro 31 segundos, no segundo tiro 30 segundos, no terceiro 30 segundos também, e o quarto 30 segundos também. Tá? Basicamente, explicando para vocês, eu realizava toda essa sequência e depois de cada sequência eu realizava um tiro, e aí então eu fazia o descanso entre cada realização do circuito, beleza? Foi uma distância total de 800 metros e um tempo que durou 2 minutos e 1, somando todos os tiros juntos, certo? O treino de mobilidade e estabilidade foi o treino 2 que eu realizei em casa. Foi um treino inicialmente tranquilo, não tive demais problemas e vou estar mantendo a estrutura e toda a dinâmica dele para as próximas semanas. O treino de força de superiores, então, é um treino que eu não vou realizar tanto controle assim de carga, mas é importante a gente deixar registrado aqui para entender um pouco da progressão também, principalmente quando a gente for entrar nos ciclos de força. Na barra fixa eu utilizei o peso corporal, no supino reto eu utilizei 50 kg, na remada baixa 60 kg, supino inclinado com halter foram 2 halteres de 24 kg cada, na rosca alternada foram 2 halteres de 14 kg cada, o tríceps nas barras paralelas foi utilizado só o peso corporal, bíceps corda 25 kg, tríceps corda 30, rotação do tronco na polia 15 kg, elevação frontal na polia 15 kg, e o ABS abdominal declinado mais um movimento de desenvolvimento, manilha de 15 kg. Aqui então o treino 2 foi um treino de rodagem, onde eu fiquei correndo por 20 minutos, foi um treino onde eu treinei inteiro, foi muito bom esse treino, que eu acabei então percorrendo 3 km 850 metros durante esses 20 minutos, o que gerou um ritmo de 5 minutos e 12 por quilômetro, tá? Eu terminei inteiro, terminei muito bem, e para a próxima semana a gente vai estar modificando e aumentando o volume desse treino. Aqui na quinta-feira, aproveitando essa sobrecarga da rodagem de 20 minutos, a gente foi para a pista para fazer algumas corridas mais longas, tiros mais longos, o que foi tranquilo, considerando que eu já estou há um tempinho parado, achei que eu não fosse conseguir segurar tanto, mas eu me surpreendi negativamente pela resposta aos treinos, aos tiros de 200 metros aqui. Conforme vocês podem ver, eu fiz um tiro para 35, o segundo para 34, o que, se comparado com o treino aqui de circuitos, que eu realizei para 31, 30 segundos, praticamente todos, foi um pouquinho acima do esperado, certo? Mas tinha chovido na terça e na quarta-feira, então a pista também estava um pouco molhada e acabava resvalando um pouco também. O tiro de 400 saiu para 1 minuto e 11, o de 600 para 1 minuto e 49, e depois mais 2 tiros de 200 para fechar. Eu acabei fazendo para 33 e fiz um pouquinho de força, terminei bem até, para 31 segundos, o que acabou me fazendo pensar que talvez eu pudesse ter puxado um pouquinho mais forte estes outros tiros aqui. Esse treino teve uma distância total de 1.800 metros e um tempo total de 5 minutos e 13, certo?
E depois ainda eu fechei ele com um trotezinho de 5 minutos para soltar um pouco das pernas, porque na finaleira ali o treino entra num linear um pouco mais lático, então esse trotezinho ajuda a eliminar mais rápido o lactato. Os alongamentos aqui foram alongamentos sem compromisso, eu não fiz força excessiva, então não foi um treino de flexibilidade, e sim apenas de alongamento, para a gente ter uma manutenção mínima, que é importante também. Tá? Não fumei, não fiz nada e vou manter a mesma dinâmica deste treino aqui. Na sexta-feira, o treino de força foi exatamente igual ao treinamento da segunda-feira, então eu utilizei praticamente 3 dias de descanso entre um treino e outro, com as mesmas cargas, ok? E no treino 2, o treino complementar, foi novamente o treino de mobilidade e estabilidade que eu realizei, e tive bastante facilidade em relação ao primeiro treino. Senti que ficou muito mais fácil, meu corpo se adaptou rapidamente de um estímulo para outro, mas eu ainda vou estar mantendo de uma semana para outra a mesma dinâmica, ok? E no último treino da semana, então, foi um treino de velocidade máxima e resistência à velocidade que eu realizei lá na pista da cidade. Eu iniciei basicamente com 2 tiros de 10 metros e 2 tiros de 20 metros. Para dar o estímulo de velocidade, os 2 tiros de 50 foi uma transição entre o estímulo de velocidade e de resistência à velocidade, e eu acabei respondendo bem a eles, tá? Se a gente considerar que numa utopia o ideal seria eu percorrer cada 10 metros em exatos 1 segundo, a gente faria em 5 segundos esse tiro de 50, tá? Mas eu estou na brita, estou no barro, e a gente adicionou aqui 1,6 e 1,5 segundos, o que eu considerei positivo, uma vez que eu tenho como melhor marca nos 60 metros essa marca aqui, tá? E estou há bastante tempo sem dar estímulos de velocidade no meu treino, então eu achei que eu fosse fazer isso aqui ainda mais lento do que sair. O tiro de 80 eu achei que talvez pudesse ter sido um pouco melhor. O de 120 foi dentro do esperado, na casa dos 13 segundos e 5 décimos, tá? Considerando também que eu fiz uma saída alta, nesses tiros de 80, 50, 20 e 10 eu fiz uma saída de 3 apoios, que facilita a produção de força horizontal. E para fechar então o tiro de 150 na casa dos 17,1, o que eu achei bastante positivo, porque se eu tivesse feito para a casa dos 16 segundos, considerando a pista de terra, que ainda assim estava um pouco, estava resvalando um pouco também, eu acho que seria um treino próximo do excelente, tá? E aqui eu considerei uma intensidade entre 95% a 100%, principalmente porque na resistência à velocidade, que foram esses 3 tiros aqui, eu não fiz o máximo de força que eu poderia ter feito, beleza? Teve uma distância total esse treino, então, de 440 metros. E agora a gente vai visualizar como é que vai ficar a próxima semana. Eu inicialmente tinha gravado o vídeo modificando ela junto com vocês, mas eu vi que ficou demasiadamente longo, então eu terminei toda semana e vou estar repassando aqui agora, beleza? Vamos fechar isso aqui e vamos só conferir rapidamente o controle de cargas, que eu vou estar mostrando com mais detalhes, mas eu já tinha comentado para vocês, tá? Que aqui é o primeiro ciclo de força geral, na verdade, não é de força explosiva, mas aqui a gente tem o volume da sessão de treino. Cada sessão que eu fiz de força teve esse volume essa semana, que é um número que a gente utiliza basicamente multiplicando a carga absoluta, as séries e as repetições, que gera esse volume, a gente soma o volume de todos os exercícios, que gera esse volume aqui, para a gente ter um controle, tá? Aqui para a próxima semana a gente vai ter um acréscimo de 25% em relação ao volume da semana passada, então a gente pode visualizar no gráfico também e vai perceber que de uma semana para outra, lá na próxima semana também vai ter 25%, e para a quarta semana, que é a semana onde a gente mais vai ter volume, tem um acréscimo de 12%, o que já não é bastante considerável, mas em relação a estes aqui que são de 25%, não é tanto, beleza? Agora então, visualizar como é que vai ficar a segunda semana de treinos aqui da nossa pré-temporada, beleza? Começando basicamente com o circuito de força da academia. Os exercícios que tinham 3 séries de 6 aumentaram para 3 séries de 8. A gente vai utilizar a mesma carga em todos, tá? Até porque eu considerei que aquela carga foi uma carga muito adequada, muito tranquila, poderia ter feito bem mais repetições. E os exercícios que tinham 3 séries de 10 vão todos subir para 3 séries de 12, beleza? As acelerações na rampa, eu removi um tiro de 30 metros porque eu terminei aquele treino bastante cansado na segunda passada. Então, ao invés de fazer 6, eu vou fazer um tirinho a menos ali para tentar manter o padrão de qualidade, beleza? Para terça-feira, para amanhã, o único tiro, a única mudança, na verdade, é que eu vou acrescentar uma repetição no circuito. Lembra que na semana passada a gente fez 4 repetições, então a gente vai fazer 5 repetições desse circuito e vai acrescentar um tiro, que ao invés de somados ter 800 metros, agora vai ter 1 quilômetro total. Para o exercício de mobilidade e estabilidade, conforme eu falei anteriormente, eu vou manter o mesmo padrão, não vou fazer nenhuma alteração ainda, até meu corpo se adaptar 100% a ele. Já poderia fazer algumas modificações aqui, mas eu não vejo necessidade ainda, vou deixar para mais para frente estar adicionando um pouquinho mais de volume, colocar aqui uns 45 segundos, uma prancha de 1 minuto e 10,
uma ponte de 25 segundos até nós chegarmos em valores um pouquinho mais elevados de isometria, certo? Na quarta-feira, o treino de força de superiores vai obedecer a mesma dinâmica da força de membros inferiores. Tudo que tinha 3 séries de 6 vai passar a ter 3 séries de 8, e o que tinha 3 séries de 10 vai passar a ter 3 séries de 12. E na rodagem desse mesmo dia, que, como vocês já observaram, é um dia inteiro mais regenerativo, a rodagem, em vez de 20, vai passar a ter a 25 minutos. E, se eu não me engano, dos treinos complementares, vai ser o único treino que vai ir subindo gradativamente ao longo da semana. Semana que vem vai passar para 30, e na quarta semana, que é de mais volume, eu vou passar para 40 minutos, rodando contínuo, um tempo que eu nunca fiz na minha vida, tá? E vamos observar como é que eu vou responder a esse treino. Na quinta-feira, que é o treino onde a gente aproveita esse volume de rodagem aqui para fazer tiros mais longos, eu adicionei 2 exercícios na sequência de multissaltos. A sequência e o volume dos exercícios que já estavam vai ser a mesma, mas eu adicionei exercícios similares ao movimento do salto em distância. Um deles é o exercício de chamada de salto e outro deles é o exercício de repique. No exercício de chamada, a gente fomenta um pouquinho mais de aplicação de força horizontal, e no repique, força vertical, e depois a gente finaliza com saltos um pouquinho mais fortes aqui, beleza? E a dinâmica do outro treino foi um tiro de 400 e um de 600, entre esses tiros de 200 no início e no final. E agora a gente vai adotar 3 tiros de 400 com um intervalo um pouquinho menor, tentando manter um padrão de qualidade um pouquinho maior entre um tiro e outro, beleza? E para fechar, os treinos de alongamento vão manter a mesma dinâmica, treinos mais livres, mais leves, onde eu vou promover um pouquinho mais de relaxamento no meu corpo, certo? Na sexta-feira, a dinâmica do treinamento de força vai se manter a mesma. Da segunda-feira, vão ser sempre 2 sessões iguais no treino de força. Da mesma forma, no treino de mobilidade e estabilidade. Até porque, neste treino aqui, da sexta-feira, de mobilidade e estabilidade, a gente acaba recebendo uma sobrecarga do treino da manhã, porque a gente já fez alguns exercícios de estabilidade, de força de core, na sessão da manhã, e vai gerar um pouquinho de sobrecarga aqui, até por isso que eu também vou acabar mantendo toda a dinâmica, certo? E no sábado, que aqui eu não alterei os dias ainda da semana, mas basicamente é sábado, dia 16, a gente vai ter um pequeno problema, que vai ser em relação à minha ida para Caxias do Sul, porque eu tenho que acompanhar a equipe mirim da AVB na última etapa da Liga Gaúcha da Federação, tá? Que vale vaga para as finais, que vão ocorrer na semana seguinte, caso a gente classifique. Então, eu não vou conseguir treinar pela manhã, mas eu acredito que no meio da tarde, ou no máximo no final da tarde, eu já vou estar em Venâncio. Eu acabei utilizando uma dinâmica de resistência à velocidade na rampa, na subida. Então, eu vou para a rua que tem aqui do lado de casa, que tem uma rampa, onde eu vou realizar o aquecimento dos educativos reativos na rampa mesmo. Depois, vou fazer 2 acelerações de 10 metros e 2 de 30 para dar o estímulo final de velocidade, e realizar 6 tiros, 3 séries de 2 tiros de 120, com um intervalo de 3 minutos entre os tiros e 8 minutos entre as séries, ok? E eu quero tentar fazer esses tiros pelo menos para 14 segundos cada um, beleza? De forma geral, o treino dessa semana que vocês já estão conferindo, e eu já realizei este primeiro treino aqui do dia 11, é esta. Eu vou mostrar rapidamente uma modificaçãozinha pequena que eu fiz no meu plano alimentar aqui para vocês, para finalizar logo o vídeo aqui. O plano alimentar, então, teve uma pequena modificação, porque na última semana eu recebi aqui minha creatina que eu tinha encomendado, então eu vou estar na primeira e na segunda semana agora consumindo 6 gramas de creatina diária, dividida em 2 doses. Uma dose após o primeiro treino da manhã e outra dose na refeição do jantar, ok? Então, se complementados, vão ser 6 gramas diárias. Eu poderia até elevar um pouquinho mais essa dose para 5 gramas para cada refeição, mas nesse primeiro momento não tem muita necessidade, ok? Eu modifiquei um pouco desse pós-treino aqui, que inicialmente eu não tinha posto esse pós-treino aqui, mas eu percebi logo no primeiro, no segundo dia de treinos da semana passada que iria fazer falta, então logo após finalizar o primeiro treino da manhã, eu chego em casa como uma fruta ou um carboidrato um pouquinho mais rápido. Sim. Outra coisa muito importante que eu coloquei é atentar para o consumo de água ao longo do dia, que eu venho consumindo algo na casa de 1,2 litro, 1,5 litro por dia, e para a quantidade de volume que eu vou estar fazendo nas próximas semanas, isso vai fazer bastante diferença, beleza? Essas são as principais estratégias para a próxima semana de treinos agora. Na quinta-feira, conforme eu falei, vai sair um vídeo reagindo ao treino de força, explicando um pouquinho mais a dinâmica dele. Eu já venho agora para a próxima tela para encerrar rapidamente esse vídeo com vocês. De forma geral, os primeiros treinos dessa semana foram bastante tranquilos, consegui cumprir todos na sua integralidade. Não tive demais problemas, alguns treinos foram sim um pouquinho mais cansativos do que outros, mas conforme eu já vim falando, a gente buscou nessa primeira semana errar para menos, para que o nosso corpo, que estava numa zona de conforto,
não sentisse essa semana inicial tão pesada, e acredito que esse trabalho gradativo vai facilitar bastante para que quando a gente for trabalhar com bastante intensidade, com bastante volume, a gente não sinta tanto, tá? Então, mais para frente eu venho trazendo atualizações, não vai ser de forma semanal, acredito que a cada 2, 3 semanas eu venho trazendo essas atualizações para vocês, até para não ficar uma coisa monótona aqui e sempre ser o mesmo tipo de vídeo, beleza? Deixem nos comentários as dúvidas que ficaram, se vocês querem ver alguma coisa com mais detalhes, comentem aí também. Deixem um like, se inscrevam no canal, que é bastante importante para estar fortalecendo. Valeu!